O técnico Antônio Oliveira, em todos os dias, tá? Em todos os dias que ele treinou o Corinthians nesse período sem jogos, ele não realizou nenhum teste por opção técnica ou tática. O que isso quer dizer, Samir? Preste atenção que essa informação é de bastidor lá de dentro, hein? Exclusiva. A única mudança que ele fez em relação ao time que enfrentou o São Bernardo e eliminou o São Bernardo bem eliminado, com tranquilidade na Copa do Brasil, foi a entrada do Kaká no lugar do Félix Torres, porque o Félix Torres foi convocado para a seleção equatoriana. Fora isso, em todos os dias de treinamentos, o técnico Antônio Oliveira repetiu o mesmo time que jogou contra o São Bernardo, não fez mudança tática, não fez mudança de peças e treinou o time da mesma forma que jogou contra o São Bernardo em relação às peças, com essa exceção que eu falei para vocês, e também em relação ao esquema tático, tá? Não estou aqui fazendo uma crítica, estou dando uma informação. Aí vocês avaliam. Conversei com uma fonte sobre isso, ela me disse: Samir, o técnico Antônio Oliveira e esses técnicos portugueses, eles não ficam fazendo muitos testes, eles são assim. E ele opta por repetir o time, eu tenho falado isso para vocês, trouxe isso com exclusividade nos primeiros treinos do Antônio Oliveira, que vocês queriam saber como eram. Ele fica treinando a repetição, o mesmo esquema tático, o mesmo time, o mesmo esquema tático, o mesmo time, tá? Ele não faz teste, me falaram isso, eu tenho fontes assim muito boas em relação a Antônio Oliveira, e falaram assim para mim, vocês sabem que eu tenho fonte com os jogadores do elenco do Corinthians, né? Tem alguns que eu torço para nunca sair. E o que me falaram é o seguinte: ele não faz o teste de vou pôr 2 atacantes ali na frente, agora eu vou jogar com 3 zagueiros. Não teve, tá? Isso é uma informação exclusiva e vocês são muito bem informados aqui, tá? Não teve. Eu não vou abrir um café da Fiel para não falar nada, para falar a mesma coisa, mesmo que não tenha jogos. Eu trabalho fora do ar para trazer o melhor para vocês. Então essa é uma informação valiosa. Me falaram que hoje ele faria testes, porque estava até combinado com o Santos rodar o elenco hoje, os 2 times rodaram o elenco para ficar um negócio equilibrado. Então ele faria um primeiro tempo com um time que jogou contra o São Bernardo, um segundo tempo seria o... Salve, Fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, passando aqui para trazer para vocês toda uma atualização nesse final de semana. E após o Corinthians, infelizmente, né, ser eliminado do Campeonato Paulista, Timão tirou aí quase 20 dias para fazer treinamento. Corinthians que ia fazer um jogo treino contra o Santos na sexta-feira, não foi possível devido a um acidente, né, na rodovia, então o Corinthians não teve como descer para chegar em Santos. Aí o Corinthians retornou para São Paulo e foi fazer treino físico, né, de campo. Então o técnico Antônio Oliveira, segundo as informações, ele gosta de fazer uma repetição de treino, não gosta de ficar trocando muitos jogadores, só quando está lesionado ou o jogador está servindo a seleção brasileira ou a seleção do seu país. Então o Antônio Oliveira aí tem feito aí uma sequência aí de treinos com o Corinthians, preparando, né, o time para a estreia da Copa Sul-Americana, que é dia 2 de abril, e dia 14 de abril o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians estreia aí contra o Atlético Mineiro, que é um time difícil, é um time forte, é um time bem treinado, é um time que não tem apenas um elenco, tem um plantel. E Corinthians está passando aí por uma reestruturação. Infelizmente, Mano Menezes ficou incumbido a fazer a reestruturação, né, de sair alguns jogadores e chegar outros. Mano, sinceramente, na minha modesta opinião, fez um péssimo trabalho no Corinthians. Porque ele sentou em cima de um contrato de 2 anos, uma multa milionária que a antiga diretoria
né, na pessoa do Duílio Monteiro Alves, fez um contrato aí milionário, com a multa milionária, e aí o Mano não surtiu resultado nenhum. Antônio Oliveira chegou, mudou o Corinthians. Hoje o Corinthians é outro, hoje o Corinthians é diferente, o Corinthians tem vontade, tem raça, é um time preparado, é um time que já tem jogadas, né? O jogador tem vontade. Você tem visto que vê que o Corinthians com o Antônio Oliveira, em todos os jogos, apenas foi derrotado uma vez pela Ponte Preta, né? E tem muito tempo que o Corinthians não tem aí 3 vitórias consecutivas, tanto no campeonato, tanto em qualquer campeonato que o Corinthians joga, não tem 3 vitórias consecutivas. E agora aconteceu. Corinthians 3 vitórias consecutivas, é um time que está mostrando. Antônio Oliveira é muito trabalhador. As informações do Antônio, ela é muito positiva, tanto pelas fontes que estão lá dentro do Corinthians, quanto pelos jogadores que, ao conceder entrevista, fala muito bem de Antônio Oliveira. É um cara que é diferente, veio para trabalhar, veio para mostrar serviço, veio para fazer a diferença no Corinthians, conquistar seu espaço. É um português trabalhador que tem repetido aí os treinos, sempre. Ele não gosta de muita mudança. Então, os treinos que ele tem feito sempre é com Cássio no gol, com Fagner. Aí, como o Félix Torres foi convocado para a seleção equatoriana, então quem entrou no lugar de Félix Torres foi o zagueiro Kaká, contratado junto ao Atlético Paranaense. Então o Kaká entrou, mas o resto praticamente é o mesmo time. Aí Hugo na lateral esquerda, né? No meio, aí é Raniel entre as linhas, Bidon. Bidon por que Bidon? Porque Bidon está no lugar do Maicon, que foi lesionado, está lesionado. O Maicon precisa retornar, porque o Bidon é um jogador jovem, talentoso, mas não é o Maicon, que tem experiência e está numa fase extraordinária. Com o Mano Menezes, o Maicon não estava bem, atravessou uma das piores fases, mas aí não é só o Maicon, o elenco todo do Corinthians atravessou uma das piores fases da vida, na mão de Mano Menezes. Inclusive jogadores como o Maicon, né, que tem um talento individual, também não conseguia sobressair. E aí, né, aí houve uma dificuldade tremenda para o Corinthians, né, classificar no Paulistão, e não foi possível, porque quando a diretoria tirou o Mano, o Corinthians já estava aí praticamente eliminado aí de possibilidade de classificar no Paulistão. Isso gerou muito prejuízo para o Corinthians, né, infelizmente. Aí no meio campo, como eu já falei, Raniel entre a linha, Bidon no lugar do Maicon, e aí Roberto pela direita e Garro fazendo a função de 10 aí do pensador. E na frente, né, o Wesley e Pedro Raul. Então, ele tem treinado sempre com esse time. Por exemplo, só não treinou com o Maicon e Félix Torres, porque Maicon tá machucado, lesionado, e Félix Torres foi servir a seleção equatoriana. Mas no resto, o Mano tem repetido. O técnico Antônio Oliveira tem repetido aí essas escalações aí para fortalecer o entrosamento do Corinthians, porque o elenco é novo. Então precisa treinar muita repetição para jogadores entender. Por exemplo, quando você joga com uma pessoa há muito tempo, eu não fui atleta profissional, mas fui jogador de futebol dos uns 8 anos até uns 22, 23 anos. Então eu sei que precisa da repetição. E quando você joga ao lado de um atleta durante muito tempo, você conhece ele. Só no olhar você sabe jogar com ele. Quando você não conhece, por mais que ele seja técnico, habilidoso, mas você não sabe como é a jogada do cara. Quando você joga junto, facilita muito as construções da jogada, a jogada em velocidade, você toca passos para receber. Tem jogador que não é de muita velocidade, ele toca, recebe e vai para cima para fazer o drible, fazer a jogada, ou chutar no gol, ou cruzar. Então o técnico Oliveira tem batido muito nessa tecla que é a repetição. Só a mudança do Mike Félix Torres, porque ambos, um tá lesionado, o outro foi para a seleção. Ao contrário do senso, o técnico Oliveira está trabalhando bastante, o Corinthians está em formação, mas é um time em crescente. E a diretoria continua trabalhando muito pesado, muito forte, né? Para fazer um belíssimo de um elenco. O Corinthians hoje tem um time, mas para você conquistar
campeonatos, principalmente esses campeonatos longos que requer muita dedicação. Por exemplo, jogador machuca, você precisa de ter outro em alto nível para entrar. Se não entrar, o time fica defasado. E Corinthians hoje tem um excelente time, mas um elenco mediano. O elenco não é bom, o time é bom. Elenco bom, a gente pode dar um número, pode dar um nome aqui, ó. Elenco bom é do Palmeiras, que tem um excelente time e um elenco ótimo. Sai um jogador, entra outro, mas o time mantém na mesma qualidade técnica. Atlético Mineiro é um excelente time e um excelente elenco. Flamengo é um excelente time e um excelente elenco. Fluminense está finalizando essa ponte aí de ter um grande time e um grande elenco. Então o Corinthians hoje só tem um grande time, mas não tem um grande elenco. E para isso a diretoria está trabalhando muito na pessoa do Augusto Melo, mas o diretor Rubão, Fabinho Soldado, e para contratar outros jogadores, chegar aí e montar um belíssimo time. E o Corinthians, a grandeza que tem, o tamanho que tem, 30 milhões de torcedor, não pode passar 4, 5 anos sem conquistar um título. Isso é vexatório, isso é vergonhoso, isso é culpa de muita gente. Diretoria, treinador, jogador, todas essas pessoas que ficaram no Corinthians nesse tempo e não conquistou um título. Um Corinthians com mais de quase 40 milhões de torcedor. Uma renda estratosférica. Uma venda de produto, uma coisa assim, sensacional. Bilheteria incrível. E não conquistar título. Essas pessoas, infelizmente, prestaram ao Corinthians um desserviço. Gente, e para finalizar o vídeo, eu quero agradecer e dar os créditos dos direitos autorais para o jornalista, colunista, setorista, o qual sou fã, Samir Carvalho, que trouxe todas essas informações de primeira mão. Eu aqui no canal apenas repassei para os meus fãs, meus amigos e meus seguidores. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.